Boa noite. Sejam bem-vindos todos quantos acompanham hoje esta que é a 9ª sessão de uma série de conversas que desde o início de junho têm trazido ao nosso convívio personalidades de diferentes áreas do saber, de algum modo relacionadas com a cultura greco-romana. Esta é, como sabem, uma iniciativa da Associação Plenardos, cujo objetivo primordial é promover o ensino das línguas e da cultura clássica. O nosso convidado de hoje é o professor Rodrigo Furtado, cuja presença muito nos honra e apraz. Rodrigo Furtado é professor associado com agregação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi um dos alunos que no ensino secundário quis aprender latim, mas a escola que ele então frequentava não lhe ofereceu essa possibilidade. Isso é uma realidade que continua a verificar-se e julgo que com mais gravidade nos dias que correm, não é? Alunos que gostariam de ter a disciplina, mas não se forma, não se constitui turma porque pouca gente procura e na situação de opção em que a disciplina se encontra, isto para não falar do grego, cuja situação está muito relegada para um plano muito secundário, quase nulo. Mas o Rodrigo Furtado não desistiu do latim e quando se inscreveu em História, como opção, escolheu logo no primeiro ano a disciplina de latim. E foi uma paixão para o resto da vida. Ao estudo desta língua se juntou também a paixão pelo grego, pela cultura clássica, pelas literaturas grega e latina. O professor Rodrigo é licenciado em Línguas e Literatura Clássica, fez mestrado, fez o doutoramento e, já há muitos anos, não é? Mas há 25 anos que é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu não vou me alongar em citar publicações em revistas nacionais e estrangeiras, participações em congressos, conferências, etc., porque isso seria tirar tempo. Queria só acrescentar que é diretor do Centro de Estudos Clássicos, docente e investigador, não é? Move-se sobretudo na área da historiografia latina tardia e medieval na Península Ibérica. Ao professor Rodrigo, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento e a nossa maior satisfação por estar hoje conosco. A sua reflexão vai-nos trazer um tema eminentemente atual, que me despertou bastante curiosidade, não tanto pelo início do título, mas pelo que segue aos dois pontos. A literatura e a arqueologia, recusar um passado que nunca existiu. E mais não digo, porque é hora do professor Rodrigo começar a sua intervenção. Muito obrigado Alice pelas suas palavras. Muito obrigado também à Clenardos por me terem convidado. Eu, enfim, pertenço à Clenardos, penso que praticamente desde quase do início e penso que como associação desenvolve um trabalho verdadeiramente extraordinário, verdadeiramente meritório e é um exemplo que eu dou muitas vezes daquilo que é possível fazer e que se calhar todos deveríamos fazer mais em favor da cultura clássica, do estudo do latim, do grego e dos textos clássicos. Também para não me alongar muito mais, também, claro, quero agradecer à doutora Filomena Barata, porque foi ela primeiro que me convidou para falar aqui hoje e também, naturalmente, à minha colega e amiga Susana Marta Pereira, que, enfim, por quem tenho uma grande admiração e que de resto me provoca bastante naquilo que ela
faz e naquilo porque ela luta. Aquilo que eu vos venho propor hoje é um pouco, ou nasceu de uma vontade de ter um tema de provocação, porque aquilo que, se calhar até começando um pouco antes, aquilo que a doutora Filomena me sugeriu era falar sobre a literatura e a arqueologia. Isso é um tema para mim difícil, devo confessar, sobretudo porque eu não sou um arqueólogo, aliás, eu tive só uma pequena experiência de escavação há mais de 20 anos e, portanto, estou muito longe de poder ser sequer um aprendiz, quanto mais. E também porque eu lido pouco do ponto de vista da minha própria investigação e até da minha própria lecionação, digamos assim, com literatura clássica, com literatura grega e latina dita clássica, digamos assim. Portanto, no fundo era um tema bastante complicado à partida. E eu achei que se calhar teria interesse se tentasse usá-lo para provocar para provocar, claro, estas minhas colegas, eu falo com elas com alguma frequência e, portanto, obviamente sei o que elas pensam, e, claro, provocar no bom sentido alguma discussão, obviamente. Acabei depois, enfim, quando estava a preparar, eu sou bastante prolixo e, portanto, acabo sempre por falar e por preparar mais do que o tempo que me dão e, portanto, acabei por encolher um bocadinho a minha perspectiva em relação àquilo que era aquilo que tinha pensado inicialmente e aquilo que tinha proposto inicialmente. Eu vou começar, então, a partilha. Bem, creio que se verá. Portanto, o tema geral é este: a literatura e a arqueologia recusar um passado que nunca existiu. E, no fundo, quem vou falar convosco, assim exatamente, quem vai falar convosco, de facto, acaba por não estudar demasiado a literatura clássica, nem de toda a arqueologia, portanto, acabará também por ser uma conversa que espero que seja relativamente leve. E eu vou começar exatamente por aquilo que me parece ser, e a partir daqui que também um pouco provocatório, apesar de nada daquilo que eu vá dizer seja particularmente novo, claro, por dizer que a cultura clássica, muitas vezes como nós a entendemos, como nós a estudamos e como nós a ensinamos, é uma cultura marcadamente aristocrática, que tem um padrão, uma matriz marcadamente aristocrática. A própria estrutura, digamos assim, da cultura, daquilo que os gregos chamavam, os romanos consideravam a sua própria cultura, e concretamente na sua primeira matriz, que são os poemas homéricos, já apontam precisamente para esse caráter aristocrático daquilo que é a cultura clássica, que é o mundo clássico, ou que é a sociedade ideal clássica. Explicando talvez um pouco melhor, os poemas homéricos referem supostamente a uma época de heróis. Os heróis são, obviamente, as suas personagens. Essa época de heróis é uma época que os gregos também consideram distinta daquela em que eles propriamente viviam, isto é, distinta da nossa em geral, da humanidade comum, da humanidade vulgar, digamos assim. Isso é muito claro em Hesíodo, quando Hesíodo, nos Trabalhos e Dias, acrescenta uma idade dos heróis àquela que era o quadro das raças que vinha do mundo oriental, do mundo mesopotâmico, acrescenta uma idade dos heróis antes da Idade do Ferro, exatamente para explicitar que esse mundo dos Aquiles, dos Heitores, dos Ulisses, dos Diomedes, etc., era um mundo de um tipo de humanidade, mas de uma humanidade diferente, de uma humanidade, se quiserem, superlativa, de uma humanidade que não se confundia com o vulgar, com aquilo que era vulgar, com aquilo que era o mundo comum, que era, no fundo, o mundo das pessoas que ouviam aqueles poemas, que assistiam, enfim, aos Rapsódios, aos Aedes primeiro, depois aos Rapsódios. Esse era o mundo do ferro, aliás, como também Hesíodo diz. Ou seja, e no fundo a base da cultura clássica, isto é, os primeiros textos, se quiserem, da cultura clássica, são de facto textos sobre esta espécie de humanidade superlativa
que não se identifica connosco, que eventualmente a humanidade do ferro, à qual eventualmente nós poderemos aspirar, mas com a qual de facto nós não nos identificamos. Por exemplo, nós não convivemos com os deuses não convivem de facto connosco ia dizer todos os dias, mas talvez não fosse exatamente assim, mas não convivem frequentemente connosco. Isso é uma das características, por exemplo, distintas desta idade dos heróis. De resto, mesmo os próprios poemas rejeitam a ideia de vulga. A ideia, por exemplo, Hesíodo tem uma visão bastante negativa, particularmente pessimista sobre o mundo em que ele vive e sobre a sua própria raça, a tal raça do ferro. Mas nós vamos ver, por exemplo, a Homero, a maior parte dos soldados rasos, digamos assim, são anónimos, e quando há, por exemplo, um soldado, como é o caso de Tercites no canto segundo da Ilíada, ele quer tomar a palavra na Assembleia dos Aqueus, dos reis aqueus, ele é espancado por Agamenon, creio, ele é espancado porque obviamente ele não tem direito a falar na Assembleia dos Aqueus, e já agora a descrição física deste Tercites por parte do narrador é muitíssimo interessante, porque Tercites é um tipo feio, careca, coxo, o homem mais feio, mais feio que tinha ido combater, ou que teria ido combater para Troia. E, de facto, esta ideia da heroicidade homérica, que depois se vai transmitir na diacronia da cultura clássica, é uma das características particularmente interessantes. Aliás, de resto, porque é que eu também chamo ou esta cultura uma cultura aristocrática? Mas não sou só eu. Bem, aristocrático obviamente vem do grego e a palavra aristos quer dizer exatamente a ideia do melhor, do melhor. É isto que são estes homens, estes heróis, e é por isso que eles combatem. Eles combatem para serem os aristoi. Aristos é um superlativo de um adjetivo grego. E, portanto, eles combatem, de facto, para serem estes homens verdadeiramente superiores. Mesmo quando nós voltamos dando um pulo no tempo, e claro, há muita coisa aqui pelo meio, mas dando um salto no tempo, indo para a tragédia grega, a tragédia em si, pelo menos seguindo aquilo que Aristóteles nos diz, mas tendo em conta as tragédias que chegaram até nós podemos confirmar isso, a tragédia, antes de mais nada, representa uma ação de caráter elevado. É Aristóteles na Poética que o diz, ou seja, não representa personagens inferiores, representa personagens superiores. As grandes personagens da tragédia são os reis, os heróis, os deuses, as grandes personagens desse mundo, de uma espécie de era uma vez que teria existido antes da nossa época, antes da nossa raça, antes da nossa idade. Em comparação, ou por outro lado, ou em contraponto, se quiserem, a comédia é bastante diferente. A comédia, pelo contrário, mostra aquilo que é rasteiro, mostra aquilo que é vulgar, e a comédia, por isso, provoca, pelo menos em termos gerais, o riso. Precisamente porque as pessoas não se riem. Aliás, isso é uma das características de resto que Aristóteles fala. Obviamente, a tragédia não é para provocar o riso, e não quero aqui entrar em pormenores, por exemplo, em relação a algumas das tragédias do Eurípides, claro, mas à partida a tragédia não será para provocar o riso, enquanto a comédia, exatamente porque assenta na vulgaridade, assenta no comum, se quiser, naquilo que é comum, está pensada exatamente para provocar a gargalhada. De resto, as personagens da comédia muitas vezes são personagens, digamos assim, que representam personagens reais. Sei lá, aparece Sócrates, aparece Eurípides, todas essas personagens, e essas personagens aí aparecem para provocar o riso. E, de facto, a cultura clássica, a cultura dos textos clássicos, a cultura, obviamente, os textos da época, de modo, Homero, Hesíodo, naturalmente as tragédias, a poesia lírica arcaica, mais tarde a poesia helenística em Alexandria, claro, a filosofia, e depois, naturalmente, a literatura latina, vai constituir-se como uma espécie de grande repositório literário e cultural que é, antes de mais nada, transmitido pela educação. A educação tem aí um papel essencial, quer na Grécia, quer sobretudo até em Roma, mas também na Grécia, claro, no mundo oriental, mas dominado pelos romanos, exatamente para transmitir este conjunto de textos
transmitir e para estabelecer já agora um cânon. Muitos dos textos que nós hoje temos não se perderam só por uma maldade de alguém que resolveu que Homero ficava e que outro autor qualquer não ficava. Não, também se perderam em boa medida porque houve textos que ficaram na escola e que eram dados na escola, por exemplo Homero, por exemplo Virgílio, etc. E houve textos que não ficaram na escola, que não foram considerados na altura como parte do cânon. Mas o cânon literário, uma boa parte do cânon literário que nós hoje temos, é um cânon escolar, é um cânon para quem aprendia a ler e para quem aprendia a escrever. Eu tenho só que fazer aqui. E, sobretudo, a partir do mundo helenístico, a cultura clássica, bem, toda a gente sabe que naturalmente terá tido uma origem oral, pelo menos uma enorme influência da oralidade durante uma boa parte do período grego, digamos assim, mas, sobretudo, a partir do mundo helenístico, muitos destes textos deixam de ter sequer uma performance oral, ou pelo menos uma performance oral evidente e recuperável. A maior parte, aquilo que se produz, por exemplo, a literatura que começa a ser produzida em Alexandria e depois, por exemplo, em Roma, é, antes de mais nada, uma literatura escrita. É uma literatura que é pensada para ser lida, mesmo independentemente de haver uma espécie de saraus literários onde se cantariam algo. Nós sabemos que existiram, claro, por exemplo, a Ração Ineida, mas boa parte daquilo que se escreve é para ler. Boa parte daquilo que se produz é para ler. E o acesso a essa literatura é um acesso que está vedado a quem não sabe ler, a quem não consegue ler aqueles textos. Dir-me-ão, bem, mas se calhar basta-se aprender a ler o mínimo para conseguir-se saber aqueles textos. Isso não é, de facto, provavelmente não é verdade, ou certamente não é verdade. A cultura erudita, e agora centrando sobretudo na parte romana que eu conheço melhor, a cultura erudita romana, um Virgílio, um Horácio, um texto destes autores não era perceptível com uma escolaridade mínima, com uma escolaridade, ou pelo menos essas são as indicações que me parece que temos talvez hoje acesso. A maior parte destes textos são textos muito complexos, todos estes autores são autores muitíssimo eruditos, que escrevem para um público erudito, com uma grande complexidade formal e também, naturalmente, com uma grande complexidade de conteúdo, e eles escrevem para serem decifrados, por quem é capaz, por quem detém os códigos, detém as leituras, se quiserem, para poderem decifrar, para poderem compreender aqueles textos, ou pelo menos para compreender aqueles textos em toda a sua densidade. E muitas vezes o acesso a estes textos passa, sobretudo a partir do mundo helenístico, a marcar também uma distinção entre grupos sociais, isto é, entre aqueles que têm acesso a esta cultura, aqueles que conseguem ler os textos, aqueles que conseguem aceder a Virgílio, a Horácio, a Salustio, etc., e os que não conseguem. E, de resto, o acesso à cultura clássica é uma marca fundamental de distinção social e política. À partida, quem tem acesso a essa cultura são as elites, quem não tem acesso são as não elites. E, de resto, esta é uma marca que vai perdurar ao longo de toda a história da Europa, e não só da Europa, daquilo que se conhece chamar o mundo ocidental, até quase aos nossos dias, até pelo menos ao século XX. Conhecer os clássicos era uma marca de classe. Era uma marca de classe. Saber latim e grego, em Portugal nem tanto, mas enfim, mas saber latim e grego, e sobretudo não saber apenas o latim eclesiástico ou o latim da Bíblia, mas saber mais do que isso, era uma marca de distinção social. Isso marcou, isso acompanhou a cultura clássica e, de resto, acompanhou os estudos clássicos até aos nossos dias. A ideia de que os textos clássicos são muito complicados, e são, que as línguas clássicas não são para todos, aí já poderíamos discutir, mas é uma coisa muito evidente nas elites culturais
e políticas, por exemplo, na Inglaterra do século XIX, ou na França do século XIX. De facto, a ideia é exatamente desta distinção entre o que é clássico, ainda hoje nós usamos, sei lá, o adjetivo para falar da música, a música clássica, por exemplo. Este adjetivo clássico, uma marca de distinção, no fundo elitista, vai nos acompanhar, de facto, praticamente até aos nossos dias. Deixa-me passar. Bem, o que aqui é difícil para nós hoje que estudamos e que nos dedicamos aos estudos clássicos? O difícil é, de facto, avaliar concretamente, e mais uma vez eu centro-me sobretudo em Roma, o impacto direto da cultura clássica fora dos círculos de eruditos. Isto é, como é que nós avaliamos, como é que no fundo eu sei, como é que eu posso falar sobre aquilo de que estou a falar, isto é, como é que eu sei o que é que uma pessoa que não pertencia à elite, o que é que ela sabia da cultura clássica. E, de facto, em termos metodológicos, isso é muito complicado, claro, porque obviamente os textos são, em regra, produzidos pelas elites e para as elites em Roma, e, portanto, nós temos, de facto, eu, pessoalmente, por exemplo, sou bastante cético sobre a nossa capacidade real de avaliar o impacto, de facto, da cultura clássica fora destes círculos de eruditos. Por exemplo, muitas vezes os mosaicos, porque os mosaicos mostram temas mitológicos, são apontados como exemplo em como se liam ou se conheciam os textos clássicos. Bem, eu aí, mais uma vez, sou muito cético. Eu creio que isso não é um exemplo de que nós conhecemos os textos, que muito é um exemplo de que nós conhecemos os mitos, conhecemos alguma coisa daquelas histórias, mas o facto de aparecer, por exemplo, um Didi Enéas não quer dizer que eu tenha que quem mandou, quem encomendou aquele mosaico tenha lido a Eneida, ou que quem produziu aquele mosaico tenha lido a Eneida. Isso não é, a relação não é imediata. Os mitos certamente conhecem-se, enfim. Provavelmente, se nós fizermos ainda hoje uma entrevista na rua sobre quem foi o Adamastor ou o que é isso de Adamastor, a maior parte das pessoas ouviu falar, mas tenho as maiores dúvidas que a maior parte das pessoas seja capaz sequer de recuperar o episódio do Adamastor nos Lusíadas. E provavelmente é isso que acontecia, sobretudo no mundo romano. De resto, nós sabemos que na maior parte, muitas vezes também se diz, mas no entanto há teatros por todo o Império, portanto, obviamente, as peças deveriam ser representadas. Bem, hoje em dia nós sabemos que isso não é verdade. Por exemplo, a imagem que aí tem, que é do Teatro Romano de Lisboa, nós hoje sabemos que é praticamente seguro que nenhuma das grandes peças da antiguidade, quer grega, quer romana, certamente aí foi representada. O que se representava em Roma, as peças que se representavam em Roma, e bem, não quero entrar na discussão de Sêneca, porque isso seria um outro encontro, mas a maior parte, ou certamente quase tudo aquilo que se representava em Roma, não era, a não ser talvez a comédia, não era representado fora, pelo menos da Itália. Portanto, no fundo, eu creio que muitas vezes nós temos uma espécie de enviesamento do nosso olhar, nós estudamos cultura clássica e que gostamos da cultura clássica, por tendermos a achar que aquilo que estudamos e que aquilo que lemos é representativo do conjunto da população no mundo clássico. Eu creio que não é representativo, provavelmente não é nada representativo, e no fundo nós continuamos a projetar sobre o conjunto dos romanos uma cultura ou uma identidade que não é partilhada pela maior parte da população. No fundo, eu creio que nós hoje, escrevi isso depois aí, temos acesso a uma espécie, através dos nossos textos, através dos nossos estudos, daquilo que estudamos, claro, dos estudos na faculdade, uma espécie de dieta da cultura clássica, isto é apenas um bocadinho do espaço nutricional
do nutritivo da cultura clássica, que é uma dieta que é composta, obviamente, dos grandes imperadores, dos poetas, dos tiranos de uma grande crueldade, dos Neros e dos Calígulas, etc., que também chega a ser, obviamente, uma dieta que inclui histórias, enfim, talvez nós devamos hoje reavaliar. A minha vontade é também ter falar mais sobre isso, mas não vou falar, mas que talvez devêssemos hoje reavaliar histórias de deuses como Apolo ou como Zeus, que violam mulheres contra a sua vontade, e nós temos uma espécie de distanciamento em relação a isso. Provavelmente todas as histórias se referem a uma cultura que já passou há 2000 anos, mas eu penso que, bem, sem cair obviamente em anacronismos, é preciso perceber que essa cultura é de facto uma cultura de elites, e é uma cultura em relação à qual nós temos de ter algum sentido crítico, mesmo que gostemos naturalmente dos textos, isso não está em causa. E reparem como muitas vezes, muitos dos preconceitos que ainda hoje nós mantemos em relação a grupos sociais mais desfavorecidos, já são preconceitos que se encontram na cultura clássica e que não raras vezes nós usamos para falar sobre os grupos sociais mais desfavorecidos no mundo greco-romano. Sei lá, a ideia, por exemplo, de que para Cícero que os apoiantes de Catilina querem viver nas lojas e nas tabernas, isto é, querem desbaratar o seu dinheiro. No fundo, o que aqui está é um preconceito em relação aos grupos sociais mais baixos, isto é, a ideia de que os grupos sociais mais baixos não juntam dinheiro, ou seja, para Cícero, aquilo que aqui está não é, os grupos sociais mais baixos não têm dinheiro, eles têm dinheiro, mas gastam-no tudo sem qualquer tipo de lógica ou de medida, se quiserem. Ou, por exemplo, Tácito, que diz que distingue nas histórias, por acaso não está aí a referência, posso acrescentar, mas que distingue no início das histórias os homens virtuosos que vivem nos palácios, portanto, exatamente esta elite, à qual de resto Tácito também pertence, claro, e distingue-os da plebe, que está acostumada ao circo e ao teatro e que no fundo não se dedica às coisas elevadas da vida. Ou, por exemplo, aquilo de que todos nós já ouvimos falar e todos nós dizemos que a plebe romana gostava era de pão e de circo, quando de facto aquilo que Juvenal está a referir é uma metáfora, está a usar de facto de uma caracterização da plebe, mas para provar que a res pública imperial, se quiserem, a res pública dos imperadores no início do século II estava falhada, tinha falhado redondamente. E, portanto, de facto, Juvenal não está a descrever a realidade, ele está a estereotipar a realidade, se quiserem. Isso é muito importante para nós percebermos, de facto, do que é que estamos a falar. Sei lá, aqui também tem um passo de Salústio, e reparem como, mais uma vez, o que aqui está faz parte de um viés na maneira como Salústio se refere, mais uma vez, aos apoiantes de Catilina. E Salústio diz toda a plebe aprovava a atuação de Catilina devido ao seu desejo de coisas novas. E é preciso perceber que na cultura clássica, nas culturas antigas, este desejo de coisas novas normalmente não é um desejo bom. O desejo da novidade não é uma coisa normalmente boa. E continua, nisto ela parecia agir de acordo com o seu costume, pois sempre numa cidade os que não têm recursos invejam os proprietários. Reparem, os que não têm recursos invejam os proprietários. Aqui até pronto, podemos talvez os proprietários viverão melhor, mas reparem, admiram os homens maus, odeiam as coisas antigas e anseiam por coisas novas, desejando que tudo mude, descontentes com a sua posição, desejando que tudo mude. Já agora, não quero demorar-vos muito tempo, mas aqui há uma referência, por exemplo, um destes ingleses, do David Hume, que diz a determinada altura que as Sportway tão faladas por Marcial e Juvenal, ao serem regularmente presentes feitos pelos grandes senhores aos seus clientes mais pequenos, smaller, isto é muito curioso, provavelmente os senhores são grandes e os clientes
são referidos como pequenos, e portanto não estamos a falar obviamente de uma questão da altura, devem ter levado como que é uma tendência, portanto ele não sabe, ele diz, devem ter, obviamente, pois se eles eram constantemente recebiam presentes, devem ter levado a uma tendência para estes grupos sociais mais baixos, digamos assim, mais pequenos, ser uma tendência para a preguiça, para o deboche e para uma decadência e para a decadência contínua. Eu terminava esta parte rapidamente, exatamente com esta pergunta que tem a ver com, também já agora com um destes ingleses do século XIX, mas com o pai da antropologia, que é o Edward Tyler, Bernard Tyler, no Primitive Culture, porque, enfim, pergunta ou refere-se a esta questão. E, no fundo, qual é a cultura de quem não é culto, de quem não pertence a esta elite, de quem não pertence a este mundo. E, em parte, há um autor inglês, eu aqui já traduzia o texto, que no seu Lewis MacNeice, que em 1939, pouco depois do Acordo de Munique entre Hitler e Chamberlain, escreveu uma espécie de poema autobiográfico. Ele era um classicista e ele dizia, e a determinada altura diz isto, me parece que é muito importante, quando me devia lembrar dos modelos da Grécia, pensava antes nos bandidos, nos aventureiros, nos oportunistas, no atleta de cuidado e nos rapazes finos, nos barbeiros, nos pedantes, nos céticos fervorosos, e na ágora e no barulho dos demagogos e charlatões, e nas mulheres que derramam libações sobre os túmulos, e nos estivadores em Delfos, e nos bobos em Esparta, e finalmente penso nos escravos. E como alguém se pode imaginar, está uma gralha, já é a segunda, se pode imaginar um deles, não sei. Era tudo tão inimaginavelmente diferente e tudo isso há muito tempo. De facto, a mim parece, e eu pergunto quantos de nós que estudaram estudos clássicos ou que ensinam alguma coisa de estudos clássicos a algum dos níveis de ensino, desde o básico ao secundário, à universidade, alguma vez falou sobre algumas destes tipos, se quiserem, algumas destas pessoas, sobre os oportunistas, sobre os barbeiros, sobre os estivadores, sobre os escravos, sobre os pedantes, eventualmente. E, de facto, nós raramente falamos sobre isto. Nós falamos sobre heróis, nós falamos sobre... No fundo, nós falamos sobre a mundividência da elite e não, ou raramente, sobre os outros. E porquê? Bem, porque nós não somos habituados, não somos ensinados a olhar para estes outros, claro, e somos muitas vezes ensinados a não os ver, a não os ver, a passar por eles como se eles não existissem. E é aqui que eu entro, e não vou demorar muito mais, que eu entro nesta questão da literatura e da arqueologia, porque eu penso que aqui a arqueologia pode ajudar muitíssimo a literatura a olhar precisamente para estes outros, e portanto a recusar um passado de heróis e um passado de elites que se reproduziam a si próprias através de uma educação que ainda por cima era muito formalizada, e a olharmos precisamente para os outros, a olhar para a não-elite, para aquilo que, se quiser, podemos chamar os pobres. Sim. Claro, esta não-elite caracteriza-se obviamente pela diversidade, a não-elite é muitíssimo mais diversa, há muito mais diversidade social e, portanto, também ao nível económico, obviamente, dentro da não-elite. E, por outro lado, é muito mais abrangente geograficamente, isto é, nós hoje sabemos que os homens mais ricos do Império se concentravam, havia homens ricos em todo o Império, como é óbvio, mas a maior parte deles se concentrava, obviamente, nas províncias centrais, mediterrâneas, da Itália, do sul da Gália, do norte da África, da Grécia, da Síria, por exemplo, ou do Egito. Isso é evidente, enquanto, obviamente, nós encontramos esta não-elite tudo o resto. E eu não estou a dizer que na Lusitânia não houvesse, obviamente, membros de uma elite rica, mas enfim, não seria obviamente, seriam certamente uma minoria uma enormíssima minoria, se quiserem. Bem, nós hoje, estes números são sempre números um pouco
aproximados, nós não temos como marcar, mas nós hoje consideramos que cerca de 99, e estamos a fazer as contas para o Império Romano, estou a falar sobretudo do Império Romano, para uma população dá à volta de 60 milhões de pessoas no Império Romano, para uma população de cerca de 60 milhões de pessoas, a não elite era 99%. Isto é, mais ou menos 59 milhões e 500 mil pessoas. Destas, cerca de 80% a 85%, isto é, cerca de 50 milhões de pessoas, viviam no campo, nem sequer viviam nas cidades, viviam no campo. Dos 60 milhões, entre 5% a 6% seriam comerciantes ou artesãos. Isto significa que tudo o resto ou eram, naturalmente, as pessoas, os que viviam no campo, bem, também haveria naturalmente artesãos, e alguma coisa relacionada com o comércio, mas eram sobretudo camponeses, não é? Também sabemos que cerca de 10% a 15% eram escravos, 6 a 10 milhões de pessoas, destes 60 milhões eram escravos, e enfim, calculamos que cerca de 10% eram aquilo que em inglês eles chamam os destituídos, isto é, os miseráveis, aqueles que não tinham função, que não conseguiam ganhar praticamente nada do seu ganha-pão. Bem, estes 59 milhões e meio eram, obviamente, muito diversos, volto a repetir. Mas para terem uma ideia, calculamos hoje, bem, eu não sou um historiador da economia do mundo antigo, mas calcula-se hoje que o rendimento de subsistência por ano de um romano, de subsistência, aquilo que nós diríamos hoje o salário mínimo, que não existia, como é óbvio, estou apenas para termos uma noção das proporções, seria de cerca de 4.000 sestércios por ano. 4.000 sestércios por ano. Um senador, ou melhor, alguém para ser senador tinha que ter o rendimento mínimo de 1 milhão de sestércios, o que significava 250 vezes o rendimento de subsistência por ano. Para ser cavaleiro, na época imperial, bem, este 1 milhão de sestércios é depois de Augusto, é com Augusto. Claro. Antes disso era de 400 mil, provavelmente, como para os cavaleiros. 400 mil sestércios para um cavaleiro, isto é cerca de 100 vezes o rendimento de subsistência por ano. Mas nós sabemos, enfim, há algumas referências a isso nos textos antigos, que os mais ricos dos romanos na época imperial chegavam a ter rendimentos de 100 milhões de sestércios por ano. Portanto, obviamente, claro, dir-me-ão, bem, mas hoje se nós formos para o Bill Gates, se calhar a desproporção é ainda maior. Bem, é ainda maior, mas a percentagem de pessoas que ganham, que no fundo a percentagem, apesar de tudo, também é um pouco maior. Estes 0,5 de facto, estes 0,5 correspondiam à elite, e são estes 0,5 que leem Eneida, que continuam a ler os discursos de Cícero, que leem Tácito, que leem Jornal. Os outros não leem, ou leem muito pouco, está bem? Isso é importante termos essa noção. 99,5% não o fazia. E depois, naturalmente, esta não elite, era excluída. A cultura era um elemento de distinção, isto permitia também distinguir as elites das não elites, isto é, isso é muito importante porque, no fundo, a cultura, muito mais do que até nos nossos dias, era claramente um elemento de diferenciação social, até dentro das próprias cidades, entre os decuriões e quem não pertencia à ordem dos decuriões. Isso até se mostra do ponto de vista da língua. Nós sabemos que mesmo já desde a época republicana há uma espécie de desfazamento, dá para explicar de forma fácil, entre um latim refinado, digamos assim, um latim da elite separado, que é de resto aquilo que ainda hoje se aprende, e o latim é que nós ainda hoje chamamos vulgar, e vulgar não é um adjetivo, nem em português, nem, por exemplo, em inglês, não é um adjetivo particularmente agradável. Isto é, ninguém gosta de se chamar vulgar. Se eu chamar alguém, tu és vulgar,
não é um grande elogio. E o latim vulgar também não é um elogio. Mas a verdade é que o latim vulgar é o latim de 99%, bem, não de 99,5%, porque obviamente, aliás vou falar sobre isso também, desses 99,5% nem todos falariam latim e nem todos teriam o mesmo grau de compreensão do latim. Mas vá. De resto, nós vemos que, obviamente, a epigrafia oficial, por exemplo, é uma epigrafia muito, entre aspas, correta do ponto de vista gramatical, ortográfico, gramatical, mas nós também conhecemos muita epigrafia com aquilo que nós hoje chamaríamos erros de gramática, erros de concordância, erros de caso, e esse é o latim vulgar, se quiser. De resto, já agora eu tenho aí a questão de Sétimo Severo, porque obviamente mesmo Sétimo Severo é um imperador do norte da África e nós sabemos que Sétimo Severo era olhado, ou chegou a ser olhado um pouco de lado, se quiserem, pelas elites da Itália. Porquê? Porque ele falava, obviamente, certamente um ótimo latim, mas falava latim com sotaque. Falava um latim com o sotaque do campo. Isto é, com o sotaque do norte da África, com o sotaque das províncias. Era uma espécie de provinciano que tinha chegado a Roma e depois chegou a imperador, claro, mas ele nem sequer era de uma família imperial, portanto não pertencia à família dos anteriores imperadores. E isso é muito curioso, portanto isso mostra bem este olhar elitista para a língua e para o uso da língua e para o modo como se utiliza o latim. Claro, nós também encontramos já agora algumas paródias de textos antigos, de textos clássicos. No caso, aquilo que está, a paródia logo do primeiro verso da Eneida de Virgílio, não é? E é uma epígrafe de Pompeius, uma epígrafe, não, um grafito de Pompeius, uma coisa que estava escrita nas paredes. Estava escrita nas paredes. Quem escreveu, obviamente, está a parodiar aquilo que lá está. Cantos pisoeiros, aquele fulones, eram uns tipos, eu também não sabia exatamente, não sabia o que era fulones, o fulones, são os tipos que pisoteiam os tecidos para tirar as impurezas e, portanto, pisam os tecidos. Então é isso. Eu canto é os pisoeiros e a coruja, não as armas e o homem. Obviamente há aqui um jogo com a Ilíada. E já agora, o que aqui está é uma tentativa falhada de fazer um exame, porque aquilo que aqui está não é um exame datílico, ou seja, quem resolveu imitar, digamos assim, parodiar a Eneida, parodiou, mas sem seguir o método, sem conseguir escrever um exame datílico como deve ser, digamos assim. Só mais um pormenor. Lá porque ele está a parodiar a Eneida, isso não quer dizer que ele tenha lido a Eneida. Tal como no facto de nós sabermos as armas e os barões assinalados que ocidental para a Lusitânia, podemos saber isso de cor e nunca termos lido mais do que a primeira instância dos Lusíadas. Está bem? Isso não quer dizer que quem escreveu isto era muito culto. Não era nada culto, provavelmente não era mesmo nada culto. Enfim. Bem, aqui vou passar um bocado mais depressa, porque já estamos a andar muito. Mesmo do ponto de vista legal, a elite e a não elite estava separada pela lei, digamos assim. Não nos podemos esquecer que a elite incluía três, sobretudo na época imperial, bem, desde a época da República, mas na época imperial, três ordens, três ordens, isto é, a ordem dos senadores, dos cavaleiros e dos decuriões, que correspondiam aos magistrados das cidades, mas depois, a partir, sobretudo, já no século I, mas sobretudo no século II, esta distinção entre os honestiores e os humiliores, isto é, a distinção entre aqueles que têm um conjunto de direitos políticos ilegais, o caso dos honestiores, e que correspondiam, de facto, a cerca de 0,5% a 1% da população. E porquê é que vai até este 1% da população? Porque nos honestiores também estavam os veteranos das legiões, e portanto haveria um bocadinho mais. E os humiliores eram então os outros 99% a 99,5% da população. E enfim, depois naturalmente há outras formas de distinguir através do vestuário, da alimentação,
Obviamente aquilo que a elite come não é aquilo que a não elite come. Muitas vezes, eu também já às vezes ouço dizer, para sabermos o que os romanos comem temos que ver o que é que Apício escreveu. Apício, para já, se é que aquilo não é uma coisa meramente formal, mas nem quero entrar muito por aí, até porque também não sou propriamente um especialista. Mas Apício, obviamente, aquilo é uma espécie de livro de culinária, mas para a elite, não é aquilo que as pessoas faziam em casa, nas Insula e em Roma. Isso está fora totalmente de questão. Não é? E depois, naturalmente, algumas questões de comportamento, de civilidade, aquilo que nós chamamos de educação, também permitia distinguir a elite da não elite. Há alguma bibliografia sobre o que vos acabei de dizer. Talvez em português a coisa mais interessante seja naquele texto do Whittaker, ou melhor, no livro, que é uma coletânea Homem Romano, que é do Giardina, do André Giardina. O Whittaker tem exatamente um texto muito interessante sobre o pobre. É ele que diz que o que importa nos estereótipos acerca dos pobres em Roma não é saber se eles correspondiam à verdade. A maior parte daqueles estereótipos são isso mesmo, são estereótipos. Mas o facto de legitimarem o bem-estar dos ricos. E depois temos aí 4 textos que eu conheço, 4 livros que eu conheço relativamente bem, que são exatamente sobre estas questões da pobreza ou da fome no mundo romano, e que eu penso que são muitíssimo, muitíssimo interessantes, qualquer um deles. Há mais bibliografia, eu não sou propriamente um especialista, há mais bibliografia, naturalmente, para quem quiser. Já agora só uma espécie, se me derem tempo, eu acabo dando mais uma ou outra referência. Os estudos de demografia, e mais uma vez aqui os arqueólogos, são absolutamente centrais para nos chamarem a atenção de que existem pessoas que não pertencem à elite, porque os textos são mais difíceis para isso, precisamente porque os textos são escritos por membros da elite para membros da elite. Os estudos que nós temos feito, que têm sido feitos, por exemplo, sobre esperança média de vida à nascença, apontam para uma esperança média de vida na não-elite de cerca de 20 a 30 anos, o que é, obviamente, muitíssimo baixa, à nascença. Provavelmente, se eles passassem depois os 5 primeiros anos da mortalidade infantil, portanto, dos bebés, das crianças muito pequeninas, aí, obviamente, eles poderiam chegar aos 40, 40 e poucos. Mas, à nascença, a esperança média de vida de um recém-nascido era de 20, 30 anos. Também os estudos que têm sido feitos, por exemplo, naqueles livros da bibliografia que vos mostrei, vem alguma coisa sobre isso, com base em ossadas, aquilo que se mostra é que, ou em dentes, por exemplo, é que estas pessoas têm uma enorme deficiência em termos de nutrição. Têm uma alimentação normalmente muito pobre, à base, obviamente, de cereais, mas uma alimentação muito pobre. E aquilo que a maior parte das pessoas que se têm dedicado a estes estudos mostram é que a pobreza está intimamente ligada com o acesso e com a posse da terra. Isto é, quem tem posse de terra, mesmo que não pertença a estes 0,5%, apesar de tudo, tem uma esperança média de vida maior, tem uma nutrição melhor. Quem não tem terra come muito pior, vive muito menos do que quem tem. Claro. E de resto, já agora, o mundo antigo tem uma coisa super interessante, muito interessante e até muito desconcertante para nós, que é esta ideia, muitas vezes, de se ligar a cidadania à posse de terra, por exemplo, em Esparta, em Atenas, por exemplo, só os cidadãos é que parece que podiam ter propriedade imóvel dentro da cidade de Atenas, salvo erro, mas portanto, quem não é cidadão não pode ter, mas isso não quer dizer que todos os cidadãos detivessem terra, por exemplo. E também, já agora, os direitos políticos muitas vezes estão uma espécie quase de indexados aos rendimentos. Isso em Atenas é muito evidente. Em Atenas, apesar de, na eclésia, e essa é a grande característica da democracia ateniense, os tetas, isto é, a última classe censitária dos cidadãos atenienses, terem tanto poder de voto, isto é, de ser um cidadão um voto, e portanto ter o mesmo direito de voto que a elite, a verdade é que depois, sei lá, para ser estratego,
era preciso pertencer apenas tinha de se pertencer apenas a uma das duas primeiras classes censitárias. Para ser estratego em Atenas não se podia ser técnico, não se podia estar na última das classes de rendimentos em Atenas. E já agora também a divisão em centúrias em Roma é também uma divisão com base nos rendimentos. E para terem uma ideia, não posso explicar isto aqui, nos comícios das centúrias em Roma havia 193 votos disponíveis por cada centúria, não é? Portanto, havia 193 centúrias, 193 votos, mas 98 desses votos referiam-se às primeiras duas classes, se quiserem, aos primeiros dois grupos de centúrias, que eram exatamente os dois grupos das elites. E 98, portanto, significa que mais de metade dos votos estavam nas mãos de 0,5% das pessoas. Claro. Naturalmente, há também uma cultura do evergetismo no mundo grego e depois também no mundo romano, isso é óbvio, claro, mas é uma coisa, uma espécie de caridade que não procura nunca resgatar verdadeiramente estes pobres da sua pobreza, procura aliviar-lhes essa pobreza e de algum modo isso no Império sobretudo, que eu conheço um pouco melhor, no Império isso é uma coisa bem vista socialmente, ajudar os pobrezinhos, mas não é uma coisa verdadeiramente que combate à sua situação. E já agora, a partir do ano 58 a.C., em Roma, há uma obrigação legal da distribuição de distribuições gratuitas de trigo a cidadãos e a não cidadãos, claro, mas isso tem a ver com a necessidade também, obviamente, com a extrema miséria que se vivia em alguns dos bairros de Roma. E, portanto, naturalmente era preciso garantir que essas pessoas estivessem pelo menos alimentadas. Bem, aqui é uma provocação para os arqueólogos, eu já estou a terminar isto, creio que até é o meu último slide, é que eu também tenho muitas vezes a sensação de que os arqueólogos, se calhar mal e se calhar pela minha ignorância, se dedicam ou dão muitíssimo mais atenção a uma espécie de arqueologia dos ricos do que a uma espécie de arqueologia dos pobres, para simplificar. Ainda havia há pouco tempo, eu lembro-me quando pensei sobre isso, quando o professor Bernardes do Algarve falava sobre o Milreu e dizia que já se tinha escavado a parte urbana da vila. A parte rústica ainda não, ainda se iria escavar um dia. E de facto às vezes, por exemplo, resolvi procurar, eu tenho o PDF porque descarreguei agora na quarentena, do catálogo da Lusitânia, da exposição que houve no Museu Nacional de Arqueologia, aqui em Lisboa e também em Madrid e em Mérida, e tentei procurar palavras como pobre ou como camponês, por exemplo, para falar das vilas, e não encontrei. Isso é uma coisa muitíssimo, muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Ou praticamente não aparece. Pergunto-me se não há muitas vezes uma grande vontade de falar dos triclínios ou dos prestilos, ou de falar dos mosaicos que se encontram das vilas. Tudo isso é maravilhoso. Eu não digo que isso não se pode falar, como é óbvio, mas pergunto-me se muitas vezes isso acaba por não ofuscar precisamente também uma maneira de recuperar a vida dos outros. Eu creio que isto, e que termino um pouco com esta pergunta, eu creio que nós, nas universidades, mas nós também nas escolas, temos uma obrigação de, bem, não é deixar de estudar Homero, não é deixar de estudar Virgílio, não é deixar de estudar Horácio, mas é dizer que eles podem não ser representativos. É dizer que há muita coisa que nós também, se calhar, podemos estudar, dependendo das perguntas que nós fizermos aos textos. Há muita coisa que nós, de facto, podemos estudar, dependendo das perguntas que nós fizermos às pedras, para usar a arqueologia. Depende, de facto, das perguntas. Se nós só olharmos para os deuses e heróis, se nós só olharmos para os grandes mitos e para o Apolo a perseguir a Dáfne, sem deixar de olhar para isso, mas se nós só olharmos para isso, nós estamos a olhar apenas para uma migalha daquilo que a Antiguidade Clássica nos legou e, sobretudo, daquilo que a Antiguidade Clássica era, daquilo que Roma era
daquilo que os romanos eram. E nós temos, se calhar, como amantes desse mundo, todos que somos, temos que, se calhar, provavelmente, que olhar de uma forma diferente para esse mundo e para aquilo que chegou até nós. Isto foi o que eu tinha pensado, eu disse que falava demais, mas espero que não tenha sido demasiado. Eu preparei mais coisas, mas já não creio que tenham paciência para me ouvir. E por isso queria falar também um pouco sobre raça e sobre questões relacionadas com raça, mas isto ficará para outra altura. Muito obrigado, eu agradeço de novo o vosso convite. Espero que tenha sido, que seja útil mais do que outra coisa. Vou interromper, creio que... Eu creio, Alice, que não se está a ouvir o seu som. Tem que ligar o som. O Rodrigo terminou dizendo que quereria dizer mais coisas e que esperava não se ter alongado muito. Olha, o tempo passou muito rapidamente, porque... e claro que queremos voltar a ouvi-lo. Como eu tenho mais ou menos já a coisa preparada, fica para outra ano. De facto, com o professor Rodrigo, nós fizemos uma viagem que foi magnífica e muito desafiante. Terminar com a interrogação com que terminou leva-nos, de facto, a que todos repensemos o modo como encaramos a cultura clássica. O modo como essa cultura é recebida e interpretada hoje à distância de mais de 2 milénios. De que modo é que a literatura e a arqueologia podem contribuir para o conhecimento mais ou menos próximo do mundo antigo, numa oposição interessantíssima que o Rodrigo nos traçou entre as elites e as não elites. E eu termino também dizendo que as não elites merecem, de facto, e fez-me lembrar aquela frase que vem na contracapa do Memorial do Convento, quando Saramago diz e a gente que construiu este convento. Não é? E, portanto, na história foi Dom João V. Mas o Memorial do Convento é um hino àqueles que, na realidade, com o seu esforço, com as suas mãos, com o seu suor, com o sacrifício, às vezes, da vida, puseram aquele convento, ou palácio, não é? De pé. Termino reiterando o agradecimento ao... Não, eu é que agradeço. Agradecendo, de facto, esta magnífica conversa e desafiante conversa, muito desafiante, apreciei sobretudo esse aspecto, mas eu diria, para terminar, que das elites reza a história e muito. Das não elites, pouco ou nada reza a história. É preciso que comece a rezar também. Rezar também, é isso mesmo. Boa noite a todos, muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada.